Não é você que escolhe a cirurgia, mas é a cirurgia que escolhe você. E hoje, no meu vídeo, você vai saber por quê. E por que você deve estar bem preparada para que a cirurgia te escolha e você tenha o melhor resultado. Olá, eu sou o Dr. Thiago Ikeda, cirurgião plástico. Seja muito bem-vinda ao meu canal. Não deixe de se inscrever, tocar no sininho de notificação para que você não perca nenhum conteúdo nosso que traz muita informação sobre a cirurgia plástica e as dúvidas que os pacientes mais têm antes de realizar a cirurgia. Eu sou professor universitário e tenho o meu registro qualificado junto ao CRM. Bom, por que eu comecei com essa frase? Porque, infelizmente, muitos pacientes acabam negligenciando algumas coisas antes de se preparar para a realização da tão sonhada cirurgia plástica. Eu costumo dizer que a cirurgia plástica e o paciente existe uma certa semelhança entre o atleta que vai se preparar para um campeonato. Então você não conhece, tenho certeza absoluta, nenhum atleta que vai competir que não tenha se preparado antes. Então o atleta, algumas semanas, alguns dias, alguns meses, alguns anos antes da competição, ele vai cuidar muito bem do seu sono, da sua dieta e vai treinar bastante para essa competição. Então, para a cirurgia plástica, isso também é a mesma coisa. E quando o paciente vai no consultório, quando ele vem até mim, eu tenho esse costume de olhar o paciente como um todo, de forma holística. Ou seja, eu não vou apenas ver qual que é a queixa e qual vai ser a cirurgia programada para esse paciente. Eu vou observar se esse paciente está com peso ideal, ou pelo menos com peso adequado para a realização da cirurgia, sem grandes riscos, ou seja, sempre tendo como objetivo principal a questão da segurança. Se esse paciente tem uma boa noite de sono, se esse paciente está se alimentando bem e também praticando atividade física, para que a cirurgia, conforme eu falei, escolha esse paciente bem preparado. Porque o paciente bem preparado, ele vai ter um melhor resultado e uma recuperação muito maior no pós-operatório. Deve ter ouvido falar aquela frase bem batida: você é o que você come. Então, você que vem para a cirurgia, que vem consultar comigo, você está se alimentando bem? Será que você realmente está ingerindo quantidade suficiente de proteína? Está ingerindo alimentos que não estão inflamando o seu corpo? Por quê? Isso é muito importante, que existem alguns macro e micronutrientes que vão influenciar e muito no processo de cicatrização. E é justamente o que a cirurgia faz. A cirurgia, ela vai envolver uma certa inflamação no seu corpo, e se você já estiver muito inflamada antes da cirurgia, isso pode bastante prejudicar o resultado. É claro que não vamos entrar aqui em pormenores, até porque nós temos aqui na nossa clínica uma nutricionista que todos os meus pacientes consultam com ela e ela vai preparar o paciente para a realização da minha cirurgia. Será se você está praticando atividade física de forma adequada? Por quê? Qual que é a função da atividade física? Você sabia que quando você pratica exercícios físicos, aumenta a produção de colágeno no seu corpo? E o que o colágeno faz no seu corpo? É justamente ajudar no processo de cicatrização e também deixando a sua pele muito menos flácida. Outro detalhe muito importante, não sei se vocês já ouviram falar, a partir dos 30 anos de idade, infelizmente, nós já vamos perdendo colágeno em torno de 1% a cada ano. Sim, realmente não temos como parar o tempo. Então todo mundo vai ter uma perda de colágeno com o passar do tempo. E o colágeno ele é muito importante nesse processo. E como o colágeno é uma proteína, você ingere quantidades suficientes de proteína também. Então isso é muito importante. E a nossa nutricionista vai avaliar essa parte de nutrição com você e prepará-la para a cirurgia.
E os exercícios físicos, com certeza, é algo que você tem que fazer tanto antes quanto manter depois, porque além desse resultado com relação ao colágeno e a firmeza da pele, o exercício físico vai melhorar tanto a sua parte pulmonar quanto a parte cardíaca, então vai te preparar bem para a realização da cirurgia, porque a cirurgia nada mais é do que um trauma e o seu corpo precisa estar com um coração muito bom, a parte pulmonar muito boa, a parte vascular também, para que os riscos, então, sejam os menores possíveis. E quando você também pratica atividade física, isso ajuda e muito a você ter o controle do peso, porque o peso é um fator primordial e fundamental para a manutenção do resultado. Por exemplo, cirurgia de mama. Como a mama contém gordura, se você perde peso, a sua mama diminui. Se você aumenta o peso, ganha gordura, a sua mama aumenta. Então, para que a gente tenha um resultado de cirurgia de mama, por exemplo, com durabilidade, manutenção de peso também é fundamental. Vícios. Álcool. Você ingere grandes quantidades de álcool, bebida alcoólica, isso também é muito inflamatório, prejudica demais a cirurgia. Você fuma, isso é um caos, isso é terrível para qualquer tipo de cirurgia. É fundamental que você pare totalmente o cigarro em torno de 90 dias a 30 dias, no mínimo, antes da realização da cirurgia, porque isso aumenta vários riscos também. Outro detalhe muito importante sobre o cigarro é que o cigarro, ele faz o quê? Ele fecha o vaso sanguíneo. Se o vaso sanguíneo está fechado, não chega sangue lá na minha pele, onde eu fiz o corte. Então, o que pode acontecer? Ponto a abrir, má cicatrização e também aquela pele que nós fizemos a cirurgia, se não chegar sangue nela, aumenta os riscos também de necrose, o que pode ser um desastre no resultado. Como o nosso público geralmente é mais feminino, algumas dessas pacientes fazem uso de anticoncepcional, que são as pacientes mais jovens, que ainda estão, em idade reprodutiva, e o anticoncepcional também precisa ser suspenso 30 dias em média antes da cirurgia e mantê-lo suspenso 30 dias depois. E é claro que nesse meio tempo é primordial que a paciente faça outros métodos, contraceptivos, para que ela evite gravidez durante o período de recuperação pós-operatória, porque senão o resultado com certeza vai ser comprometido. Pacientes também já na idade da menopausa, então costumam fazer reposição hormonal. Essa reposição hormonal também precisa ser suspensa um período antes e também manter suspenso um período depois. Hoje está se falando muito, dessas canetas emagrecedoras, Ozempic, Mounjaro, enfim. Então muitas pacientes hoje também estão utilizando essas canetas. É sabido que elas vieram realmente para ajudar e muito, as pacientes a perderem peso. Porém, é primordial que a paciente não fique apenas dependente dessas canetas, que ela crie sim um hábito, uma rotina, uma disciplina de dieta e exercícios para que ela consiga depois manter essa perda de peso e, consequentemente, o resultado cirúrgico dela. Então, essas canetas emagrecedoras também elas precisam ser suspensas previamente à cirurgia. Ok, doutor, fiz tudo isso, me preparei para a cirurgia, fui na nutricionista, ela me deixou com um plano alimentar 100%, estou seguindo rigorosamente, consultei com o senhor e o senhor me viu completamente, estou muito feliz, muito satisfeita e fiz a cirurgia. E agora, como é que vai ser depois? Largo tudo isso para trás? Com certeza não. Algumas dessas medicações, alguns comportamentos que foram feitos antes da cirurgia, com certeza serão muito necessários no pós-operatório para que você mantenha o seu resultado. Então, manter a sua dieta, manter a sua prática de atividade física e, consequentemente, manter o seu peso. Ah, doutor, depois que eu fiz a cirurgia, eu estou com uma vontade enorme de comer doce. Posso comer doce? Pode comer de forma bem regrada, não pode comer demais doce, não pode comer comida muito salgada, não pode comer comida muito gordurosa, Os nossos antigos falavam assim, não pode comer comida remosa, comida muito gordurosa. Com certeza isso tem implicação, porque são alimentos
inflamatórios e isso pode prejudicar a sua cicatrização. Bebida alcoólica também, depois de 30 dias, às vezes você pode voltar, né? Se você gosta ali de no final de semana tomar um vinhozinho, beber uma cervejinha, às vezes depois você pode, óbvio que sem abusar demais. Ok, então depois que você fez tudinho, então que a cirurgia te escolheu, cabe a você seguir todas as recomendações, porque nós olhamos você aqui de forma 360 graus, então da cabeça aos pés e praticamente tudo em volta de você para que o seu resultado continue muito bom depois. A cirurgia plástica, infelizmente, muitos olham para ela e acham que era como se fosse um atalho para que você tenha bons resultados. Então, doutor, eu não quero malhar, eu não quero fazer dieta, tem umas gordurinhas aqui no meu corpo, quero fazer lipoaspiração, quero reduzir minha mama, mas a cirurgia plástica ela não funciona como um atalho. É claro que, infelizmente, existem diversos tipos de profissional que às vezes não olham para o paciente de forma holística, de forma completa e apenas estão preocupados com a parte financeira e acaba realizando essas cirurgias simplesmente para que ele tenha esse retorno financeiro. Mas, pelo menos aqui na nossa clínica, você pode ter certeza que, enquanto você não estiver bem preparada, eu, Dr. Thiago, não irei te operar. Bom, então, se esse vídeo foi muito bom para você, que está se preparando para realizar a cirurgia plástica e que às vezes ninguém olhou completamente assim para você, então fica aqui o convite para você vir até a minha clínica, que aqui eu vou te olhar completamente, a minha equipe, a minha nutricionista vai te ver também, justamente para poder adequar, te preparar para a realização da sua tão sonhada cirurgia plástica. Então, se esse vídeo for bom, compartilhe ele com as suas amigas, não deixe de se inscrever no canal, tocar no sininho de notificações e também curtir o vídeo, obviamente. Então, fica aqui o convite para você vir até aqui e nos vemos no próximo vídeo.